Não, cultura. Olá, pessoas! Está começando mais uma edição do Clube da Não Cultura. Eu sou o Fevi. Antes de tudo, né, é importante lembrar que, por favor, nos siga nas plataformas de áudio. É importante que você nos siga e, se possível, nos classifique no Spotify com 5 estrelas. Se não for classificar com 5 estrelas, então nem classifique. Que eu sou bem assim. E, e também, caso você queira entrar em contato, mandar sugestão, crítica, quer fazer uma leitura coletiva, daqui a pouco sugerir alguma coisa, o nosso e-mail é clubedanãocultura@gmail.com. Oi, gente, cheguei. Eu sou a Camila. Como vocês sabem, podem me chamar de Camis. E eu quero lembrar a todos que a gente tá aí com o Clube da Não Cultura no Instagram, no TikTok. E você sempre pode engajar o post de lançamento de cada episódio, deixar sua opinião, assim como também, é claro, deixar o seu like nos outros posts. Importante é o engajamento. Protagonista central não é cultura. Bom, nesse episódio, a gente quer trazer aqui um tema polêmico, mas também relevante, principalmente no mês de março, né, que a gente comemorou aí o Dia Internacional da Mulher, que é basicamente o papel das protagonistas mulheres na literatura. Quando a gente pensa em livros, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os personagens. Porque são os personagens que criam a relação com o leitor. E assim, eles vendem as histórias e os próprios autores. Mas assim, quando a gente pensa em protagonistas mulheres na literatura, o que vem à nossa cabeça? Eu fiquei refletindo muito sobre isso e fazendo aí uma parte mais cronológica da parte histórica da literatura, a gente consegue ver que antigamente a gente sempre pensava assim, essas protagonistas mulheres são o quê? Heroínas, elas são românticas, elas são doces, são gentis. Mas, de uns tempos para cá, entretanto, os rótulos mudaram bastante. A gente vê muito mais críticas sobre as atitudes dessas personagens, sobre como elas se relacionam, e aí a gente tem aí novos rótulos e também novos estereótipos. Tem a sem sal, tem a água com açúcar, tem a personagem chata, sem personalidade, a personagem submissa, que infelizmente é um estereótipo assim que tá rolando muito nos livros. É, bem recorrente, né? Bem recorrente. Os livros aí de jovens adultos, principalmente. O que é ainda mais grave, na minha opinião, porque a gente está tendo uma influência, de certa forma, bem negativa, né? Sobre adolescentes que estão criando sua personalidade. E aí tem sobre referência personagens que têm questões bem problemáticas. Então, assim, os estereótipos, eles acompanham as mulheres na vida real e na ficção não é diferente. Portanto, esse paralelo, né? A gente vê que a época mudou, mas a gente continua sempre trazendo esses rótulos para as nossas protagonistas a partir de uma perspectiva social, que todas nós estamos inseridos. Justamente no episódio de hoje, a gente vai falar então sobre algumas protagonistas mulheres na literatura e de que forma elas são abordadas atualmente e se a gente tem aí alguns problemas e coisas boas a falar sobre, com certeza. Sim, e como a gente sabe, os homens eles tomaram grande parte dos papéis sociais, né? Estão acostumados a que os papéis sociais sejam sobre eles e para eles, né? E nos livros não foi diferente, já que por muito tempo era uma área dominada apenas por escritores homens, brancos, de classe média ou de classe alta, enfim, homens com uma série de privilégios e que ajudaram a perpetuar o machismo de certa forma na literatura também. Que aí vem, né, o que a Camis já falou ali de uma visão romântica e submissa das protagonistas, como no caso de Julieta, por exemplo, que se sacrificou pelo amado, ou até mesmo a sexualização cedo das protagonistas, né, de uma personagem, como a Lolita, por exemplo, ou se a gente for estudar mais a fundo, a história real de inspiração de Alice no País das Maravilhas. E inclusive todas essas personagens, né, as que tu citou e tantas outras, são criadas por homens. E por homens que seguem esse padrão. Homens brancos, homens que estão numa situação de poder na sociedade
e que perpetuam também assuntos que, de certa forma, já estão batidos. Que a gente já viu muitas vezes, que então são essas personagens ditas como heroínas, mas que a gente não vê nada de tão heróico nelas. A gente vê o mesmo de sempre, que é formar um casal, que é chorar por algum homem, ou então né, ser totalmente submissa. Então é mais ou menos esse padrão que a gente vem vendo, continua se perpetuando, mas graças a Deus as coisas melhoraram, minha gente. Sim, e isso não é exclusivo da literatura, né? Isso a gente vê em qualquer produto cultural. Então, em novela, a gente vai ver isso, enfim, peça de teatro. Claro que agora, como a Camis falou também, as coisas estão mudando e parece que existe um movimento muito forte para que isso mude, né? Embora, obviamente, a gente ainda tem, inclusive, mulheres perpetuando essa cultura, né? Que no caso, inclusive, eu vou trazer hoje duas personagens que são escritas por mulheres e as diferenças entre elas ali. Exatamente. Eu acho que os exemplos que a gente vai trazer agora de personagens, né, de protagonistas na literatura, são justamente escritas por mulheres, e aí entra toda essa questão do contexto social, da sociedade que a gente vive, de como a gente cresceu, do que a gente aprendeu como mulher e de que forma a gente traz isso quando a gente se torna a pessoa criativa do rolê. Então, quando uma escritora comete, vamos dizer assim, esse grande erro, né, de perpetuar um cenário que já não é nada favorável pra gente, tem algo muito errado aí. Sim. E trazendo então a nossa primeira personagem, eu quis falar um pouquinho sobre, positivamente, né, dessa vez, sobre a June de O Conto da Aia, um livro que eu li recentemente e que o nome dela no livro, na verdade, né, é June e também, mas na maior parte do livro, of Fred, né, que significa do Fred, né, assim como todas as mulheres ali naquela sociedade são do senhor, do marido, do marido não, do senhor, da família ali, do patriarca, né? Mas se você não conhece o Conto da Aia, apesar de ser um livro bem conhecido, o Conto da Aia vai contar a história, então, da June, né? Ela vive em uma sociedade distópica, ah, que é situado na Nova Inglaterra. É de um futuro próximo, né? Dito assim no livro, que na verdade faz parte de uma teonomia totalitária, com base em fundamentos cristãos, que derrubou os Estados Unidos, né? Então, existe ali uma cultura onde existem as aias, que são as mulheres, que estão ali naquela sociedade, né, para servir de ventre. O dever delas e a função delas ali dentro é procriar, serem utilizadas como barriga. Então, alguns homens de algumas famílias têm as suas esposas, mas pela questão de fertilidade, enfim, essas aias são selecionadas, e aí cada família basicamente tem uma na sua casa, onde ele estupra ela, na intenção, né, de fazer ela ficar grávida, e aí esse estupro é chamado de cerimônia, enfim, é um livro que ele foi escrito em 1985 pela Margaret Atwood, e ele traz temas muito relevantes ainda hoje, depois de muitos anos, então eu quis falar dele porque, falando em si da protagonista, a June, ela é uma personagem muito legal de acompanhar. E existem várias questões pra mim de como uma protagonista no geral, assim, né, teria que ser construída. E eu acho que a June nos traz uma questão de entender esse mundo. Ela não é uma personagem revolucionária. Inclusive, acho que o meu maior engano, quando eu fui ler esse livro, eu achei que era um livro que tinha essa distopia e que ia acontecer uma grande revolução, mas o livro não é sobre isso. Inclusive, se você vai ler, já deixo essa dica e para você não esperar um livro de uma revolução em uma sociedade autoritária. Não é sobre isso. O livro é exatamente sobre o dia a dia daquela personagem ali nesse sistema, as reflexões dela, sentimentos dela em relação às regras e normas daquilo. E eu acho muito interessante como ela é construída durante o livro todo, assim, porque ela não é uma visão romântica de protagonista, até porque não tem como ser nesse contexto, e ao mesmo tempo ela também não é a crítica, sabe? Eu vejo muito isso acontecer nos livros em geral, que é ou a mocinha, ela é muito romântica, muito melodramática, muito que chega às vezes a ser chata pro leitor, ou ela é muito porra louca, muito
empoderada de si, etc. E a June, ela tá nesse meio termo, tá nesse equilíbrio aí. Sim, eu acho que tem muito extremos de dois lados. Bem isso. Uhum, Eu acho que é muito ou a protagonista ela é boazinha demais, ou ela é malvadinha demais. É uhum. como se ela não tivesse como ser uma pessoa normal com defeitos e qualidades. Sim. E a June, ela representa muito isso, assim, tem momentos que ela traz uns pensamentos que a gente pensa assim, eu não acredito que tu tá pensando nisso. Mas é claro que a gente também tem que entender que foi um livro escrito em 1985, então milhares de mulheres vão ter pensamentos como a June vai ter nesse livro, né? Então, porque naquela época, às vezes, o avanço não era o que a gente tem hoje. A gente tem discussões hoje trazidas de forma muito fácil e todos os dias, né? Sobre feminismo, sobre o papel da mulher na sociedade, enfim. Inclusive na literatura, né? Que é o que a gente está trazendo aqui, que naquela época era escasso o negócio. Então, é muito legal de ver toda a construção dela como uma personagem crível, que eu acho que é o mais importante pra mim, assim, é uma personagem super realista. Eu consegui enxergar as qualidades e os defeitos dela, entender as atitudes dela ali naquele contexto, às vezes até pensando assim que ela tinha que ser um pouco mais otimista, mas não tinha como ela ser, né? Sabendo que ela toda semana ia ter que participar de um estupro, que tinha por objetivo ter um filho que ela não queria, né? Então, assim, são várias questões aí que trazem nesse livro, e eu acho que a June é uma baita de uma protagonista. E eu queria muito que as pessoas, no geral, lessem esse livro, porque ele é perfeito, muito bom mesmo. E fica também a indicação, né, que é o Contos da Aia no formato de série. Eu acredito que todo mundo conheça, né? Acho que tem mais de 4 temporadas atualmente. Ganhou vários prêmios importantes. Confesso que não consegui andar muito com essa série. Eu fui até as 2 temporadas, justamente por ter a parte visual de toda essa temática, que é, obviamente, muito forte. Então, tem momentos que, assim, tem que dar uma respirada, engolir em seco e seguir, porque é realmente bem doloroso. Eu acho que, apesar daquilo ali, né, não ser, abre aspas, verídico, né? A gente está falando de um livro de uma distopia. É bem fácil a gente se enxergar com esse mundo acontecendo, um mundo onde as mulheres só servem para engravidar e para servir os homens. E isso dói muito, é muito preocupante, inclusive. Faz a gente ficar refletindo o tempo inteiro, faz a gente ter medo de ser mulher, na verdade. Então, é uma história que toca, é uma história, bem como tu falou, assim, muito crível, mas ela dói. Sim. E acho que é importante a gente ter histórias que doem, que tocam em feridas, porque a gente precisa falar sobre determinados assuntos, e eu acho que isso é muito bem feito em Conto da Aia. O que... mas a gente vai dar uma virada de chave nesse episódio, minha gente. O que a gente não vê, né, de forma assim tão positiva no livro, né, na série de livros After, que é uma história que eu acho também que a maioria dos nossos ouvintes vão reconhecer, porque ela é bem famosa, mas que ela é extremamente problemática. E eu quero aqui trazer, então, a protagonista, que é a Tessa, que é uma protagonista que eu usaria de exemplo ruim, de como a gente está falando aí das mulheres nas histórias. Só para relembrar, então, que After se trata de um romance, basicamente, onde a gente tem a Tessa entrando na faculdade, né, todo aquele novo mundo, e ela é uma menina, assim, que já começa com o primeiro clichê, o primeiro estereótipo, né, tudo que vocês já imaginam e já viram 1 milhão de vezes em várias outras protagonistas, que é a pessoa ingênua, que tem um namorado não sei quanto tempo, que, sei lá, nunca transou, ou transou uma vez e foi ruim. Sempre aquela coisa de sempre. Tipo assim, a pessoa tem uma vida merda, mas pode piorar. Mas ela acha que não piorou, pois ela encontrou o homem da vida dela, que é o Hardin. O Hardin, na verdade, é um bad boy, que, em resumo, faz um monte de coisas erradas durante todos os livros, inclusive, né, da série. E eles vão se envolvendo e tendo esse relacionamento totalmente conturbado, problemático. Claro que eu trouxe aqui um remember dessa sinopse, criticando o livro, porque eu sou bem assim de saúde. Justamente porque... Por quê? Porque assim, vamos lá. Como eu falei, a Tessa, ela faz quase que um checklist de o que você pode ter numa personagem estereotipada e problemática. Ela é, então, uma pessoa que tem, de certa forma, problemas sexuais com o atual namorado dela, que ela namora desde criança, que é um cara super dócil, super legal,
Então seria o cara perfeito para ela. Daí, assim, quando a Tessa entra na faculdade, então, né, ela vai dividir o quarto com uma colega de quarto, daí ela, nesse quarto, ela conhece o Harding, que ele é amigo da menina que tá lá no quarto com ela. Não me recordo o nome da personagem, enfim. E aí, gente, ele é o quê? Ele é tatuado, ele é bonito, ele é bad boy, ele usa casaco de couro, ele é misterioso, ele é um homem de poucas palavras. Quero abrir aqui um parênteses, relembrar que After, ele é originalmente uma fanfic, tá? Que foi inspirada no Harry Styles e toda a banda de One Direction. E aí a menina publicava no Wattpad e, obviamente, estourou, bombou demais. E aí se transformou no sucesso que foi, né? Que virou... Todos os livros foram publicados e depois virou adaptação, né? Foi para os cinemas e é uma bomba essas adaptações. Eu tô aqui, nesse momento, ocupando esse espaço desse podcast para ganhar hate dos fãs de After. Bom, seguindo. Temos, então, a Tessa sendo essa pessoa com problemas sexuais e o namorado piriri pororó. E aí várias coisas vão acontecendo em relação à sexualidade da Tessa durante a história, tá? Pode ser hora do spoiler, mas basicamente existe uma aposta, até corrigindo a informação que eu tinha dado anteriormente, ela era virgem, tá? Aí ela vai tendo todos esses primeiros contatos, essa coisa do beijo, daquela coisa assim mais forte, né? Do famoso arreto, como falamos aqui no Rio Grande do Sul, que é tipo assim, ela nunca teve isso com o namorado. Daí ela começa a ter com o Harding, tá? E aí eles começam a ter esses contatos e começam a se gostar, tarará. E, gente, o Harding aposta a virgindade da Tessa. Eu não estou brincando. Isso aqui não é meme, tá? Isso realmente acontece. Isso, inclusive, é o gancho para o próximo livro, né? Da série. Então, assim, ela se submete a diversas situações em que ele é maldoso, ele é agressivo psicologicamente com ela, ele é agressivo fisicamente, todos os tipos de violências possíveis. E acontece muito assim, a Tessa oscila muito nas atitudes que ela tem durante o livro. Então, assim, agora ela vai tomar atitude. Ela vai tacar a boca, ela vai terminar com ele, ela vai ver outro boy, ela vai pra festa. Aí passa 2 minutos, ele dá um surto, ela vai lá, puxa ele, ela abraça, ela ama ele de novo, ela perdoa. E por que ela perdoa? A autora, ela tenta justificar, e isso, inclusive, é um argumento muito utilizado pelos fãs da série, de que a autora quis mostrar que ele era um cara cheio de traumas e problemas e ele descontava na namorada, que seria a Tessa. Ele vai fazendo isso durante muitos livros, tá? É sobre isso. E aí, assim, é uma forma de justificar que, nossa, eu tenho problemas, então eu posso descontar nas outras pessoas. E a Tessa vai sendo 100% submissa e aceitando e se diminuindo para poder aceitar os problemas dele o tempo todo. Então, assim, é uma protagonista que não tem como você torcer ou gostar dela, porque ela tem muitos problemas. Eu acho que o livro, obviamente, tem ali uma faixa etária, né? Um público-alvo, mas a gente sabe que qualquer pessoa pode ler. Essa pessoa pode ser um adolescente que está, como eu falei, construindo seu caráter. E, portanto, conhecer essa personagem quando você começa a sua vida, quando você ingressa, né, nessa trajetória de leitor, pode ser bem negativo, porque assim, a gente não tem uma boa representatividade do que é ser mulher e do que é se relacionar com uma pessoa. Porque assim, uma coisa é você se sentir atraído, você querer terminar o seu relacionamento e tá tudo bem. Mas não é o que acontece. Então, assim, diversas situações abusivas vão ocorrendo e a Tessa passa pano, literalmente. E tem situações que ela tenta ser a bad girl, assim, eu vou botar essa roupa, eu vou arrasar, eu vou ser a melhor. E assim, minha filha cai na real. E sim, eu sou bem Camila Cita com After, tá? E o pior de After, minha gente, é que tu lê e tu vai lendo. E tu vai lendo. Quando vê, tu leu 50 livros, tu tá com ódio e tu continua lendo. Porque, assim, aquela mulher, não sei, ela vai te fazendo continuar e continuar lendo, o que é positivo, né? Acho que é merecedor todo esse sucesso. Mas como, né, diante de tudo que eu pontuei, é de se refletir. Porque... de novo, não é uma personagem legal para você se inspirar e para você gostar. Além de refletir, eu não vou ler. Totalmente assim. Né? E passando de uma série de livros
onde ganhamos hate de graça, nós também vamos ganhar hate de graça com outra série de livros. Porque eu Ai, meu Deus. separei ela, a Rainha dos Vampiros. Ai, eu vou Sim, morrer. eu vou falar da Bella Swan aqui, da saga Crepúsculo, saga de Stephenie Meyer, que todo mundo tá cansado de saber, que são 4 livros que contam a história do romance proibido entre uma humana e um vampiro que brilha no sol. Que ódio! Ai, ai. E então a Bella, né, gente, pra começar, pra contextualizar. Se você estava sumido nos últimos 20 anos, sei lá, se perdeu nas grandes, nos grandes pinheiros de Forks, saiba que Forks é a cidade onde se passa Crepúsculo, né? O primeiro livro da saga. Vou falar um pouquinho sobre o primeiro, eu acho mais assim, que aí, né, meio que abarca tudo. Mas a Bella, ela se muda de Phoenix, né, que é a cidade que ela mora, em Washington, Estados Unidos. Ela mora com a mãe e com o padrasto. E o padrasto, ele é um jogador de beisebol, não lembro. Acho que é beisebol. Agora eu não lembro. Ele joga aí um esporte. E aí ele tá sempre viajando. E a mãe dela acaba ficando acompanhando. Daí ela fica muito sozinha em casa, etc. Daí ela decide, né, aos 18 anos, se mudar. Ou melhor, nem aos 18 anos, é antes dos 18, se mudar para a casa do pai dela, que é em Forks, essa cidadezinha chuvosa, onde o filtro é sempre azul. E aí, quando ela vai pra escola, ela acaba conhecendo a família Cullen, que é uma família muito misteriosa, onde todos têm uma cara de tacho, assim, que olham Ai, fixadamente para algo que a gente não sabe o que é. São todos muito, muito pálidos. sério, essa coisa de ar misterioso, não aguento. Eles são todos muito sérios e eles têm relações entre eles. Isso é meio estranho porque eles são uma família. Mas enfim, né? Ah, basicamente, a Camila tá tendo um acesso de riso enquanto eu tô falando a sinopse desse livro. Basicamente, ela acaba, né, tendo um envolvimento ali com Edward. A saga vai desenvolver. Desde então, ela conhecendo ele, até ela entendendo aquela mitologia de vampiros que cerca eles, até ela se tornar uma vampira, depois ter uma filha. Isso tudo não é spoiler, tá, gente? Já passou 1000 anos já dessa série. Todo mundo já leu, todo mundo já viu o filme, todo mundo já deu hate, todo mundo já amou também. Eu não posso negar que já amei essa série. E, inclusive, eu adoro assistir os filmes podres, mas eu adoro. Ai, ai. E assim, mas assim, uma coisa que não dá pra negar é que a Bella é uma protagonista mal feita. E o que mais me irrita é porque eu acho que ela poderia ser uma protagonista bem feita, sabe? Porque ela tem uns resquícios ali na personalidade dela de uma garota que poderia se impor sobre as coisas, que poderia confiar em si mesma, mas isso não acontece. Porque no momento que ela conhece o Edward, meus filhos, é só ladeira abaixo, ela passa a confiar 100% nele e depender 100% dele. Todo o dilema que envolve até o momento que eles têm em lua nova, eles ficam separados. Ela sofre, assim, ela entra em depressão profunda, fica meses, não quer sair do quarto, sabe? Porque sente falta dele. E ele é um escroto com ela, entendeu? Ele ia ver ela dormir enquanto ela. Sabe? Ai, assim, de saúde. Meu Deus, o Stalk. Não, eu ia dizer que eu tô chocada com essa informação aí. Eu não Não sabia sabia. disso. Não, isso do dormir sim. Sim. Mas o outro que tu falou agora deve ficar confuso, assim, muita Que ela ficou informação. meses em casa. Sim, que ela não saía de Dedicada. casa, gente. Eu tô chocada. Sim, Ei, é inclusive. a pior personagem, sim. Eu decidi isso agora. E o que mais me irrita, além de tudo que já me irritou aqui, que eu já falei, que eu tô bem assim, ah, eu acho que o fato dela ter influenciado muito outras protagonistas que vieram depois dela. Porque depois de Crepúsculo virou uma febre de protagonista feminina, assim. De mulher que acaba sendo submissa aos protagonistas, homens da história, e eles são geralmente muito escrotos e
Ai, gente, tem tanta coisa que acontece durante essa saga toda que eu fico, meu pai amado, por que você está fazendo isso? Sabe? Então, assim, não é uma boa personagem. Ela, ela é muito insegura no geral, e tudo bem ser uma personagem insegura, mas ela acaba sendo mais insegura ainda por causa do Edward. Além disso, ela acaba, enfim, tomando decisões burras, assim, e tudo bem tomar decisões burras, desde que seja coerente, que você seja ciente disso. E ela acaba tomando decisões burras pra chamar a atenção dele. Então, assim, não indico para ninguém. E ao mesmo tempo eu adoro, que ótimo. Odeio amar Crepúsculo. Não, mas tu falando isso, depois o negócio ter feito maior sucesso. Ai, eu morri. Eu criticando muito, né? E depois, rápida mudança de expressão. Ai, ai, assim. Mas enfim, gente, eu não Ai, sei o que eu meu poderia Deus. dizer, porque também, assim, ó, não vou negar que já faz muitos anos que eu li essa série, mas eu lembro, assim, de no decorrer da série toda ser uma sucessão de problemas, assim, na Bella. E, ai, meu Deus, sabe? Não entendo, não entendo. Mas, né? E escritos pela Stephanie Meyer, né? Que é uma mulher. E que, inclusive, já foi muito criticada pela abordagem da protagonista dela. E que tentou limpar passar um pano muito, muito grande, assim, ó, torceu até não dar sair mais nada no livro do Edward, na visão pela meia-noite, que ano Ai, meu passado eu me Deus. obriguei a ler essa bomba. Eu me obriguei a ler essa bomba e eu Selo odiei. bomba. Selo bomba, eu juro, juro. Que livro desnecessário, mas enfim. Essa foi minha Ai, ai. rápida opinião de Bela Swan. Ai, meu Deus. As orelhas da Bela estão queimando, que a gente tá detonando elas, sim. Mas então, vamos falar de uma personagem boa para quebrar esse clima de hate, não é mesmo? Que se instalou aqui nesse episódio. Eu quero falar de uma personagem de, tipo assim, bem leve, bem assim, você quer ficar com a sua cabeça, assim, bem de boas, ou tá com uma ressaca literária e quer aquele livro para te dar um up. Estou falando de The Risk, que é da Elle Kennedy, faz parte do segundo livro do spin-off de Amores Improváveis, né, que é a série Off Campus. E a gente vai conhecer, então, o casal Brenna e Jake nesse livro, que basicamente são inimigos, né? No livro anterior, então, da série, a gente tem aí uma breve interação deles para poder entender melhor. Então, eles são inimigos porque a Brenna, ela é filha do treinador de hóquei do time rival que o Jake joga, né, da faculdade. Mas eles vão se encontrar nessa vida justamente porque a Brenna, ela faz jornalismo e ela quer trabalhar num lugar extremamente conceituado. Só que ela consegue esse contato através do Jake, porque ele é um jogador que já está super renomado, que já tem um nome, e aí, através dele, que ela vai conseguindo esse emprego. Só que ele pede algo em troca para ela, né? E vamos de enredo clichê, que é ter encontros com ela, para poder, então, ajudar ela com esse estágio, né? Com esse emprego. Só que aí, ela até então tinha prometido para ele que seriam só encontros falsos e etc. Só que ela é, tipo, gatíssima e ele quer encontros verdadeiros. E assim nós temos o desenvolvimento deste casal. Bom, dito isso, já sabemos aí essas fórmulas, né, tão conhecidas, mas o interessante da Brenna, então, dessa protagonista, que eu gosto bastante, é que ela faz parte de uma história de casal aí, de inimigos para amantes, que é muito legal, muito bem construída, tem cenas hot bem legais, minha gente. E, principalmente, ela é uma protagonista com uma personalidade muito forte. E aí entra um ponto até que tu comentou, Fevi, e é algo que eu valorizo muito, que é ter uma personagem verossímil. E quando a gente é mulher, quando a gente é homem, o que a gente é? Uma pessoa com defeitos, com qualidades, com problemas, com traumas, com sonhos, enfim. E eu gosto que isso seja bem desenvolvido nos personagens. E tem muito isso na Brenna, né? Apesar da gente estar dentro de um livro que, como eu falei, totalmente clichê, a gente já sabe o que esperar, ele é muito bem construído, porque a gente tem uma protagonista que tem um passado, que tem que lidar com ele para fazer, né, para fazer o seu futuro. Ela tem esse sonho muito forte de trabalhar na área dela, de ser uma mulher de sucesso.
ela se posiciona sempre muito bem em qualquer coisa que ela faz, até atitudes bobas, assim, sei lá, eles estão num bar, e daí a maneira como ela chega no lugar, como ela vai falar com algum homem, ou como ela vai defender as amigas. Então, até nos mínimos detalhes, a Brenna é muito bem construída. Ela se empodera muito sobre as coisas, então isso é muito legal de acompanhar. E ela também tem muitas fragilidades. E aí a gente vai acompanhando e vai descobrindo o que aconteceu no passado dela, e a partir disso vai pegando cada vez mais empatia pela personagem, torcendo por ela, torcendo também pelo casal, e que eles fiquem juntos, né? E virem finalmente aquela coisa do casal feliz e amantes, etc., que a gente já espera desde o início. Então, assim, eles têm essas personalidades opostas, que ajuda muito a gente gostar da Brenna. E tem uma característica dela muito forte, que é o batom vermelho. E ela sempre tá assim, tipo, no salto e toda arrumada. Eu fiquei com vontade de ler, principalmente depois de ter lido O Acordo, né? Que temos outra protagonista muito boa. Inclusive, nós falamos de O Acordo no nosso primeiro episódio. Se você não ouviu ainda, por favor, o que está fazendo da sua vida? O carrinho da Depois, publi passando. sim, por favor. Então, assim, ó, se você não ouviu o primeiro episódio, nosso episódio de estreia, nós falamos sobre 5 livros hypadinhos no TikTok, no Instagram. Então, terminando esse daqui, terminar de ouvir esse, já vai dar play no outro. É isso, aqueles, né? Vamos para então o nosso quadro de indicações, que precisamos da sua ajuda, por favor, estamos implorando. Que é o quê, né? Nós não temos um nome para esse quadro, olha só, o profissionalismo. Então, já que Flop, nós. que ódio. Sim. Então, como a gente não tem esse nome para esse quadro, a gente quer ajuda. A gente vai postar um stories assim que esse episódio sair, perguntando para vocês sugestões de nomes e também depois das sugestões a gente vai preparar uma enquete e você vai votar lá qual nome você acha melhor para o nosso quadro de indicações, porque ele não vai ser quadro de indicações. Então, nós temos aí Clube Indica, enfim, não sei. Só tem um Seja nome. criativo, seja criativo. Essa é a minha. Ai, não. Estamos abrindo. Ó, abra sua mente e, e Façam contribua, fiques. por favor. Ah, e então, Camila, qual é a tua indicação de hoje? Então, rápida mudança de expressão. Eu vou com 2 livros bem fortes e muito marcantes para mim, porque eu acho que eles são contemporâneos, eles são atemporais e trazem 2 protagonistas muito fortes e muito importantes para a gente falar de temáticas sensíveis, né? Eu gostaria de falar, então, da Hora da Estrela, da maravilhosa Clarice Lispector, que a gente tem a Macabea, que é uma protagonista que vai, então, em busca de uma nova vida no Rio de Janeiro e vai ter novas descobertas, e parece muito divertido, porém não. É um livro extremamente melancólico, um livro que fala muito sobre as dores e como é viver a vida, né, as durezas da vida. Tudo isso numa prosa maravilhosa, que a gente não... acho que dispensa palavras, né, porque estamos falando de Clarice. Eu li esse livro mais ou menos uns 4 anos atrás, assim, com mais atenção, e ele toca muito durante toda a leitura, então é uma indicação para quando você se sentir à vontade para fazer essa leitura, vale a pena. Outro livro também que eu confesso que desde que eu descobri ele, eu só falo dele, que é O Peso do Pássaro Morto, que é uma autora nacional também, que é a Aline Bey. Ela ganhou, se não me engano, com este livro, o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2020 ou 2021, se não me engano. E assim, aquelas que tá falando não buscam nem informação do livro, mas assim, a Aline Bey é maravilhosa, saibam disso, pesquisem sobre ela. Não sou Wikipédia. Bom, O Peso do Pássaro Morto, então, ele vai contar a história dessa protagonista que não tem nome. E a gente vai acompanhando a vida dela dos 8 aos 52 anos, tá? O livro mostra todas as sutilezas, as tragédias, as dores e alegrias da vida de uma mulher. E quando eu digo dores, são dores bem profundas, né? Bem importantes da gente ter, da gente falar na literatura. Acho que não é interessante dizer exatamente quais temas são abordados, porque eu acho que perde um pouco a experiência da leitura. Particularmente quando eu li esse livro, eu não sabia bem o que eu ia encontrar ali. Daí, conforme eu fui lendo e fui descobrindo e arreglando os meus olhos e chorando ao mesmo tempo. Então, assim,
não posso dizer nada mais de que é um livro muito sensível, muito importante e vale muito, muito a leitura, principalmente porque a Aline Bay é uma autora nacional que começou agora a ter mais reconhecimento, né, do grande público. Então é legal que você dê oportunidade e também conheça os outros livros dela. Então tá. Bom, as minhas indicações, eu tenho uma indicação de uma série da Netflix, primeiro, que se chama Coisa Mais Linda. Ela é uma série nacional e tem no elenco Patrícia de Jesus, que é uma atriz que eu adoro, Maria Casadeval, Mel Lisboa, tem o Ícaro Silva, maravilhoso, perfeito. E, enfim, o elenco é realmente muito bom. E vai contar a história, então, de algumas mulheres ali em torno dos anos 40 e 50. São quatro amigas, né, na verdade. E a forma como elas, né, lidam com esses tempos que eram piores do que hoje, né, em relação à oportunidade na vida das mulheres. Então, temos ali algumas mulheres que querem empreender, e aí a sociedade não aceita isso, não concorda com isso. Temos mulheres ali que têm relacionamentos conturbados, então aborda questões de violência, e relacionamento tóxico. E acho que é uma ótima pedida, é uma série nacional muito bem produzida. Tem duas temporadas até agora, eu não sei se vai ter a terceira, não vi nada falarem de renovação. Então fico um pouco triste com isso, porque eu queria muito uma terceira temporada, mas não tira toda a grandeza e mérito da série, do elenco, dos atores, da produção no geral. Então, indico. E a segunda indicação é Âmago, de Camila Coelho, a minha parceira de podcast. Ei, o que tá acontecendo aqui? Eu tô Ela assistindo não no quadro sabia disso. Domingão do Faustão. Esse é Ai, o Clube não. da Não Cultura Confidencial. Ei, meu Deus, eu vou chorar. Vou Não chorar. importa. Mas Âmago, então, é uma seleção de contos da Camila, minha parceira de podcast. Se você não sabia, ela é escritora, tá bom, meu bem? E ela aborda, então, algumas mulheres nesse livro, né, óbvio, onde tem várias situações ali de opressão. Eu não quero dar spoiler aqui, eu não quero dar spoiler mesmo, assim, porque eu acho que o legal é você ir sem saber o que que vai esperar, entendeu? Porque quando eu li, foi muito sobre isso, assim, eu peguei, comprei no meu Kindle, então comprem, apoiem uma autora independente nacional, Ei, leia, apoia uma mulher flopada, uma escritora que precisa de leitores. por favor. Mas, no geral, é um livro que me deixou muito tocado. Eu acho que eu vou falar você, aqueles, eu estou falando com a autora aqui. Eu acho que ela retrata. Que ódio. É que eu vou falar, eu acho que ela retrata, né, aquele. Ai, tô morrendo. Acho que retrata com muita sensibilidade, muita delicadeza, vários temas importantes de serem trazidos, sérios, e que nem tu falou ali no início, sobre o conto da Aya de trazer histórias que doem, né? Elas também são importantes e o seu faz parte dessa seleção. Então, fica aí a dica, gente, por favor, na Amazon mais próxima de você. Ai, estou muito abalada para continuar. Muita Ai, amor. emoção. Podcast se desestabiliza em gravação, entenda. Ai, ai, então vamos lá. Agora eu quero saber assim, Vivi, quais características, tá, são essenciais para ti gostar de uma protagonista, né, para te aclamar aquela protagonista? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu acho que uma personalidade completa, vamos dizer assim, que seria o quê, gente? Eu acho que uma personagem que tenha um embasamento ali, um aprofundamento, né? Que ela não seja rasa, é isso que eu quero dizer. Que ela seja uma personagem que a gente entenda as motivações dela, entenda por que ela é do jeito que ela é, se ela, enfim, numa narrativa, por exemplo, que ela expõe essas opiniões, sei lá, a gente entenda por que que ela pensa aquilo. Eu acho que, no geral, personagens ricos nesse sentido. Eu gosto, né? Não necessariamente protagonistas, mas acho que personagens no geral. Eu detesto personagens eu sou assim porque eu sou assim, entendeu? Eu acho que
tudo é um reflexo ali do contexto, né? Se você é assim, se você toma atitudes dessa forma, eu quero saber por que que você é assim. Por favor, autores, construam isso de forma certa, Adri. E, e acho que uma outra coisa que, na verdade, se encaixa nisso é a coerência nas atitudes, né? Então, assim, se durante todo o livro você construir uma personalidade da protagonista X, não me venha fazer Y com ela em determinada situação do livro só pra ser uma ferramenta narrativa, entendeu? Ai, vou revolucionar aqui. Não, eu acho que eu espero coerência dos personagens, e aí eu quero realidade, eu quero credibilidade. Então, por favor. Também gosto, então, de personagens assim, protagonistas que sejam coerentes, né? E que sejam coerentes até quando tomam atitudes burras, né? Então, tudo bem, gente, né? Não estou criticando isso. Não quero que a personagem vá para tal caminho porque eu quero, mas tem que fazer sentido na história dela ali. E tu, Camila? Eu acho que, até pegando o gancho no que tu falou, um pouco tem a ver com coerência, mas eu chamaria de trajetória de altos e baixos. Que é basicamente assim, como eu falei, ninguém é perfeito e nós somos o que somos graças aos nossos erros e acertos. Então, a partir do momento que eu tenho uma personagem muito redondinha demais, né? Uma fórmula aquela que também a gente conhece muito, por exemplo, do vilão, né? Vou dizer assim. Ele vai fazer atrocidades e ele é muito mal. Ou assim, ela é muito boazinha, ela é muito perfeitinha. Que a gente vê muito em novela, a gente vê muito em livros antigos ainda. E também em livros, gente, que me perdoem, livros mal escritos, essa é a verdade. Então, assim, tem muita coisa assim, ó. E agora eu sou uma mulher meio. Eu sou do mal, eu não gosto de homens, eu esculacho homens. Tipo assim, minha filha, tu só é isso, tu não é mais nada na tua vida, tipo assim. Então, acho que todo mundo, toda a protagonista, todo personagem, na verdade, né, que tem um destaque, tem uma importância na trama, ele tem que apresentar os seus momentos bons e ruins, porque isso vai construindo a personalidade dele. E aí, como tu falou, ter coerência naquilo que você está se fazendo. Então, assim, não acrescentar alguma coisa do nada porque tu acordou e teve vontade de fazer isso, porque não é assim que funciona. Então, finalizamos por aqui a nosso tema de hoje. E você pode dizer, então, qual a sua protagonista favorita? Qual foi aquela que você leu e amou? E qual foi aquela que você leu e ficou com vergonha? Conta pra gente no post oficial de divulgação do episódio lá no Instagram. O nosso Instagram, então, é o @Clube da Não Cultura. A gente também tá com esse mesmo user lá no TikTok. Por favor, sigam a gente lá no TikTok. Porque assim, a gente precisa estar lá, ok? E eu não sei se eu e Fevi estamos dispostos a fazer dancinhas. Então a gente precisa que vocês deem biscoitos com o que a gente tá oferecendo lá, que é uns livros, uns memes, que é o que tem pra hoje. Então vão lá, né? Deixem seu like, como eu já te falei. E é isso aí, minha gente. É isso aí, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo!